Muito bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, na sala virtual aqui do curso Educar, com o professor Plínio, coordenado pelo professor Fábio. Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é regência, viu? Vamos ver a parte de regência verbal e regência nominal. Ok, certo, pessoal? Ana, tudo bem? Ivani, Jaciara, Jolie, Mário Sérgio, Roberta, Sueli, Valéria, Vanessa, sejam todos bem-vindos, um abração, viu? Fico feliz em poder revê-los aqui do outro lado da tela. Mas sem muita conversa, sem muito papo, vamos à regência. O que é regência, pessoal? Regência, vocês já ouviram o maestro, né? O maestro, ele faz aqueles comandos, ele rege, não é isso? Regente. E regência é isso mesmo, ele dá o comando. Então, na regência, existem palavras, verbos, que vão pedir um comando com preposição, o complemento com preposição, outros sem preposição, alguns nomes também. Então, isso vai ser a regência, é a propriedade, certo? Que estuda a parte que alguns verbos vão solicitar complemento com preposição ou sem preposição. Ou alguns nomes também vão pedir a preposição ou não. E aí nós vamos ter o termo regente e o termo regido. Quem é o termo regente? O termo regente é o que pede. O termo regido é aquele que vai, o complemento no caso seria, que vai completar o sentido do verbo ou do nome, bem acompanhado ou não de preposição. Ok? Vamos começar pela parte de regência nominal. A regência, pessoal, é a parte que vai estudar os casos dos nomes. Alguns nomes não têm sentido completo, certo? E eles precisam ser completados. Alguns nomes, esses nomes são substantivos, adjetivos, advérbios ou particípios. Então, eles vão ser completados, certo? No complemento, acompanhado de preposição. Então, alguns nomes pedem determinadas preposições. Por exemplo, quem é favorável, complete aí, bota aí. Quem é favorável. Vamos lá, complete. Exatamente, Valéria. Ótimo, Vanessa, Roberta, Jolie, parabéns. Eu sei que vocês são rápidas e eficientes. Então, quem é favorável a. Favorável é um adjetivo que precisa ser completado, Ana, por um complemento acompanhado, regido de preposição. Certo? Eu sou favorável à pena de morte. Aqui no Brasil não tem, mas eu sou favorável à pena de morte. A pena de morte é complemento de um. Certo? Nós já estudamos isso em análise sintática. Então, complemento nominal é a mesma coisa de regência nominal. Alguns nomes vão pedir certos tipos de preposições. Quem tem medo de alguma coisa. Não foi isso? Nós vimos, certo? E eu coloquei aí uma relação de alguns nomes que pedem determinadas preposições. Quem é adepto a alguma coisa. Quem está ansioso a por alguma coisa, para alguma coisa, de alguma coisa. Quem é alheio a alguma coisa. Quem está apto para ou está apto a alguma coisa. Quem tem aversão por ou tem aversão a alguma coisa. Quem é feliz de, é feliz por, é feliz com. Então essa palavra aí, feliz, substantivo, ele pede, dependendo do contexto, ele vai pedir 4 preposições diferentes. Isso vai depender do contexto. Então é favorável. Quem é favorável a. Quem está imune de ou imune a alguma coisa. Quem está contente é contente com, contente por alguma coisa ou de alguma coisa. Quem é indiferente a alguma coisa. Quem é inofensivo a ou para. Quem está junto de, está junto com, está junto a alguém. Quem está próximo de ou próximo a, referente a. Quem tem simpatia por ou simpatia a alguém. Quem tem tendência para alguma coisa. Eu tenho tendência a emagrecer. Tem gente que tem tendência para engordar. Então, o substantivo tendência pede a ou para. Quem é paralelo a. Quem é relativo a alguma coisa. Então, estão percebendo, pessoal, que aqui nós temos uma lista aí de alguns nomes, substantivos, adjetivos e advérbios que pedem determinadas preposições.
Alguns só pedem uma, outros já pedem duas, outros três e raríssimas vezes quatro, né? É o caso de ansioso. E ainda tem outra relaçãozinha aí que nós colocamos, mas alguns substantivos, adjetivos, advérbios, alguns nomes, certo? E vão pedir algumas respectivas preposições. Olhe lá, acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente, pede a preposição a, ok? Quem é capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, todos esses nomes pedem a preposição de, aqui preposição de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, com, todos esses nomes pedem preposição com, aqui sou compatível com o meu vizinho, não é? Eu sou cuidadoso com meus objetos, com meu material. Então, todas essas palavras aí que nós citamos, eles vão pedir a preposição com. Quem é entendido, indeciso, lento, morador, hábil em alguma coisa ou algum lugar, em algum lugar, certo? Então, todos esses nomes pedem a preposição em, certo? Tranquilo? Agora vamos passar para a principal, aquelas que realmente caem em concurso. Regência nominal dificilmente cai assim em concurso. São raríssimas as provas, as questões que têm regência nominal. Pois, então, prestem bastante atenção agora na regência verbal. Olha só. A regência verbal, o próprio nome já diz, estuda a relação que estabelece entre verbo e o seu complemento, certo? O termo regente e o termo regido. Isto pertence a todos. Por que é a todos? Porque o que pertence a alguém. Olha aqui a preposição, olha, a. Então, esse verbo eu já sei que é transitivo indireto. E ele pede um complemento com preposição que nós chamamos de objeto indireto. Pessoal, vou falar só uma observaçãozinha que, por favor, quem tiver dificuldade com transitividade, isto é, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, intransitivo, né? Direto e indireto, de ligação. Quem tiver dificuldade nisso aí, Vanessa, vai ter dificuldade isso ali. Sabia, Valéria? Por quê? Porque regência verbal, pessoal, estuda essa parte aí da relação. Por isso que eu disse a vocês, tudo depende de análise sintática. Tudo depende de análise sintática aí. Então tem que saber essa parte de transitividade. Certo? Vocês vão ver agora que existem vários verbos. Na língua portuguesa, o verbo, às vezes, quando... Você sabe que na língua portuguesa, as palavras são polissêmicas. O que é isso? Tem vários sentidos, vários significados. E, às vezes, alguns verbos, quando muda o significado, muda também a sua regência. Às vezes, com um significado, o verbo não pede preposição. Se mudar o significado, pede preposição. Então, você tem que lembrar disso aí. É decoreba. Regência verbal é decoreba. Em si, regência um todo, tanto a nominal quanto a verbal, é decoreba. Então, tem que prestar atenção no significado e saber se é direto ou indireto em determinado significado. Por exemplo, vamos estudar o verbo agradar. O verbo agradar, no sentido de fazer carinho, cafuné, dengo, ele é transitivo direto, certo? Por exemplo, a comida agradou o gato. Porque o que é que eu quero dizer aí? A comida agradou o gato. Significa que a comida se eu disser a comida agradou o gato, aí tá errado, né? Porque a comida faz carinho? Não. Então tá errado. Então como é que eu vou dar outro exemplo? O dono agradou o gato. Agradou o gato. Olha aí. Transitivo direto, certo? O verbo. E o gato, objeto direto. Se é transitivo direto, está no sentido de carinho. Tem esse sentido essa frase? Tem. O homem agradou o gato. Tem esse sentido. É a mesma coisa desse aqui. Ó. A mulher agradava o filho. Agradava o filho aqui está em que sentido? Está no sentido de carinho. Olha aqui, ó. No sentido de carinho. Se é no sentido de carinho, é transitivo direto. Olha aqui, ó. O filho, objeto direto, sem preposição. Então tem que lembrar. Se o verbo agradar for no sentido de carinho, transitivo direto. Certo? Agora, se o verbo agradar for no sentido de satisfazer, contentar-se, ele vai ser transitivo indireto com a preposição a. Beleza? Olha só. O desempenho do time agradou ao técnico. Então, se é ao técnico, pessoal, olha a preposição aqui, ó, ao técnico.
Então eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo agradar está no sentido aqui de satisfazer. Quer dizer, o desempenho do nosso time agradou ao técnico. Satisfez, ficou contente. Então esse verbo aqui é transitivo indireto e pede a preposição a. Olha aqui a preposição a. Olha aqui a preposição a. Certo? Então cuidado, viu? O que é que eles vão fazer nas provas de concurso? Eles vão fazer o seguinte. Eles vão colocar aqui um exemplo. Se eu botasse esse exemplo, a comida agradou o gato. Vocês, digamos que essa é uma questão de um concurso. Aí ele bota lá, é certo ou errado essa daí? Verdadeiro ou falso? Tá certo ou tá errado? Tá errado, Valéria, não é? Então, essa daqui, pessoal, essa frase aí, a comida agradou o gato, tá errada. Por quê? Porque aí tá no sentido, se eu tô botando esse verbo como transitivo direto, eu tô dizendo que a comida fez carinho no gato. E tem condições de carinho, de comida fazer carinho em alguém? Não. Então, tá faltando o que aí? Tá faltando o A. O certo seria, a comida agradou ao gato, certo? Agradou ao gato, quer dizer, satisfez o gato. Certo, pessoal? Então lembre-se, agradar no sentido de carinho, transitivo direto, sem preposição. Agradar no sentido de satisfazer, contentar-se, transitivo indireto, com a preposição a. Lança suas folhas além do muro. Esse verbo lançar é transitivo indireto, pessoal, verdadeiro ou falso? Letra A, C ou E? Jolie está dizendo que A é errado. É isso mesmo, Valéria vai ficar com Roberta, Jolie? Olha só, pessoal. Quem lança, faça pergunta ao verbo. Quem lança, lança alguma coisa. Vai, né, Jolie? Vai ficar com Roberta, você fez uma boa escolha. Pessoal, quem lança, lança alguma coisa. O verbo lançar, Roberta, ele é transitivo direto. Olha, o que foi que ele lançou? Suas folhas. Suas folhas é o objeto direto. Certo? Então, olha, não tem preposição. E ele está dizendo aqui que o verbo é transitivo indireto. Está errado isso aqui. Está incorreto. Ele quer aquela errada. Então, a errada está aqui já. Letra A. Por quê? Porque lança não é transitivo indireto. Não é transitivo direto. Indireto, não. É transitivo direto. Suas folhas é o complemento do verbo lançar. Não tem preposição. Então, não pode ser indireto. Então, tá certo. Letra B, veio um amigo. Um amigo é o sujeito, pessoal. Um amigo veio. Aqui é porque está na ordem inversa. Um amigo veio. O verbo vir é intransitivo. Certo? Então, tá correto aqui. Letra C, mas eu tinha razão. Tinha, verbo transitivo direto. Razão é o objeto direto. Certíssimo. D, declarou desdenhosamente que aquilo era capim. Quem declara, declara alguma coisa. Quem é o objeto direto? Que aquilo era capim, que aquilo era capim, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Olha o que aqui, aí. Declarou isso, certo? Tá certíssimo, letra D. Letra E, o pé de milho parecia um cavalo. Olha, parecia, verbo que indica estado. Um cavalo, tá qualificando quem? O pé de milho, predicativo do sujeito. Então, verbo que indica estado é verbo ligação. Alternativa correta, letra A. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Luana, Mário, Sérgio, Sueli, Valéria, Breno, Ana. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Pessoal, podem abrir a boca. Eu não estou escutando não, mas eu estou vendo aqui vocês falando, viu? Vamos para a próxima. Próxima alternativa. Olha. Assinale a alternativa em que a regência verbal não siga o padrão culto. Então ele quer aquela errada. Diga aí qual é a errada.